Salve, fiel torcida, sextou com muita informação do Timão. O Corinthians está se aproximando de um acordo milionário pelos direitos de transmissão, 230 milhões de reais por ano. O Timão pode levar, hein? Tem também o time para o confronto contra o Botafogo amanhã, pelo Brasileirão. Aliás, já deixa o seu palpite com o placar aqui nos comentários. Vocês estão confiantes pro jogo de amanhã? E já tem a escalação, hein, fiel? O provável Corinthians para amanhã. Tem o Moscardo de volta inscrito para essa rodada. Será que ele vai jogar? Essas e outras a partir de agora aqui no canal Alerta Corinthians. Mas antes da gente ver, já vai deixando aquele like maroto para fortalecer o canal. E se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então à Gazeta Esportiva e o Cereto atualizando pra gente todas as notícias do Corinthians desta sexta-feira. Tem muita coisa importante, fiel. Fica até o final para você não perder nada, tá bom? Dá só uma olhada. De Corinthians, hora do Felipe Leite chegar aqui para trazer as novidades pra gente. Ô Fê, boa noite para você. Quer dizer então que o caminho do Timão na Sul-Americana ficou pelo menos em tese um pouquinho mais fácil, é isso? Boa noite, Fê, explica pra gente. Ficou mais fácil, uma boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando, tá ligadinho e ligadinha no nosso Gazeta Esportiva desta sexta-feira. Pois é, o Corinthians nem entrou em campo e se deu bem na Copa Sul-Americana. Isso porque dois resultados foram cruciais para as pretensões do Timão na competição na noite de ontem. O Cruzeiro venceu a Universidade de Quito por 1-0 lá no Mineirão e o Atlético Paranaense perdeu para o Sportivo Ameliano por 1-0. Aí você de casa deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o Corinthians. Tem a ver que tanto a Universidade de Quito quanto o Atlético Paranaense, se vencessem ou ao menos empatassem suas partidas, ultrapassariam o Corinthians na tabela geral da Copa Sul-Americana. Como isso não aconteceu, o Corinthians, que ficou com 13 pontos, empatado com Fortaleza, Bragantino, o próprio Sportivo Ameliano, Independente de Medellín, Lanús, todo mundo com 13 pontos, mas o Timão com um saldo de gols melhor, 14 gols marcados, apenas 2 sofridos, ficou na segunda colocação geral, atrás apenas do Racing da Argentina, que liderou aí a parada toda com 15 pontos. O que isso significa? Significa então que agora, a partir das oitavas de final, o Corinthians já está classificado para as oitavas, não vai ter que disputar esses playoffs, o Corinthians decide todos os jogos em casa, a menos, é claro, que enfrente o Racing. Mas a tendência na Copa Sul-Americana, determinada por sorteio, mas a Conmebol geralmente separa os dois melhores times em chaves diferentes. Isso significa, portanto, que nas oitavas de final o Corinthians decide na Neoquímica Arena e aí, a partir das quartas, a depender do adversário, também poderá usufruir do benefício de decidir em São Paulo a eliminatória, Má. Então, assim, Coringão nem entrou em campo, mas se deu bem na Copa Sul-Americana. Eu volto já com muito mais informação do Timão, que se prepara para enfrentar o Botafogo neste sábado na Neoquímica Arena, 9 horas da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Valeu, Fê. Então segura aí que eu quero saber essas coisas todas. E aí eu vou perguntar pro Paulo aqui, que sempre fala de Corinthians, tem propriedade para falar do Timão. Não dá para ficar só reclamando de Corinthians, porque tem muita gente que vai falar, do Corinthians, tá jogando, tá devendo, mas isso aí, resultado veio. Não, resultado veio. É lógico que Corinthians toma sempre uma proporção enorme, mas esse último resultado do Corinthians, a última vitória, foi uma vitória importante. Maiúscula. Importantíssima, não é importante, importantíssima. Né? Até porque nós vimos o Garro fazendo gol de novo, que golaço. Né, o Coronado aí, oxa, Coronado, que você não se machuque mais, hein? E comece a dar sequência. Então, nós vemos esse Corinthians já se adaptando melhor, os jogadores se entrosando melhor. Então, tudo isso já era esperado. É lógico que o torcedor quer tudo isso de imediato, mas mudou todos os jogadores. Então você precisa ter um tempinho para que esses jogadores também se adaptem, porque jogar no Corinthians não é fácil não. Não é para todo mundo que pode jogar ali no Corinthians não. Agora tem um outro jogador que precisa dar uma melhoradinha. Hein? Eu acho que assim, todo clube tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro, se você não prestar muito atenção, chega lá no final, naquela posição ali incômoda, que eu costumo brincar, 15º, 16º, quando você vê, você tá ali brigando e o negócio dá ruim. Então, assim, tem que focar no brasileiro. Mas caiu o negócio aí. Mas eu acho que o Corinthians... caiu um lenço ali. Eu acho que o Corinthians
tem, assim, a possibilidade de ser campeão da Copa Sul-Americana. É um título que o Corinthians pode vislumbrar, sim. Hoje a Sul-Americana, ela tem um peso grande, tem um peso importante, porque antigamente todo mundo ia deixando a Copa Sul-Americana. Mas eu acho que o Corinthians... E um título importante pro Corinthians. Que dá vaga para a Libertadores do ano que vem, um título financeiramente de peso, financeiramente. Sim. Então eu acho super possível, e sim, inédito. o Corinthians ser campeão da Sul-Americana. E acho que o Corinthians devia dar não é focar 100%, mas olhar com carinho para a Copa Sul-Americana. E essa questão que de tem decidir esse jogo em casa? contra o Botafogo aí. Ah, sim, já sábado, é né? um jogo Amanhã. de 6 pontos, hein? Jogo de 6 pontos. Quando ele tá com 5 pontos, o Botafogo tá lá em cima. Por isso que eu digo, não pode largar o brasileiro. Não pode largar o brasileiro. Você falou nenhum. muito bem. Tem que estar concentrado, tem que estar focado. Porque esses últimos jogos do Corinthians que venceu 3 seguidos foram pelas Copas, né? No Campeonato Brasileiro tá deixando a desejar um pouquinho. É isso, diretor, a gente vai seguir aqui. Podemos falar mais de Timão? Vamos seguir? Tá bom, então vamos seguir então, gente. Eu queria falar mais do Corinthians, mas aqui o Chile tá falando para seguir. Então, ó, uma das franquias de maior... E, gente, vamos voltar a falar de Corinthians aqui, que é a primeira equipe do trio de ferro aqui paulista, né? Que vai voltar a campo pelo Brasileirão. Amanhã recebe o Botafogo lá na Neoquímica Arena. E o Felipe Leite está aqui de volta na nossa telinha com as informações do timão para esse jogo, né, Fê? O Antônio Oliveira vai precisar mudar esse time para esse jogo? Vai precisar mudar o time, Má. Antes, vamos lá. O Corinthians enfrenta o Botafogo, como você muito bem falou, amanhã, 9 horas da noite, horário de Brasília, na Neoquímica Arena. E aí, para esse jogo, algumas novidades. A primeira, Ángel Romero, jogador do Corinthians, vai enfrentar o irmão Oscar Romero, que é reforço do Botafogo, pela primeira vez em sua carreira profissional. Então, tem esse detalhe para a gente se atentar ao duelo dos Romeros. Segundo, e também ainda falando sobre o atacante paraguaio, Romero foi convocado hoje pela seleção paraguaia para defender a Albirroja nos amistosos da data FIFA contra Chile, Peru e Panamá. O que significa? Significa que Romero vai desfalcar o Corinthians, pelo menos nas partidas contra Atlético Goianiense e São Paulo, ambas pelo Campeonato Brasileiro. O Romero ainda não está convocado para a Copa América. O Paraguai faz um esquema de fazer uma lista prévia com o maior número de jogadores e depois corta para os 26 atletas que serão inscritos de maneira definitiva na competição continental. Então o Romero, por enquanto, desfalca o Corinthians somente nessas 2 partidas contra Atlético Goianiense e São Paulo. Falando ainda do jogo contra o Botafogo, o Corinthians treinou hoje, continua a preparação para o duelo e Gabriel Moscardo, como informado pelo próprio Timão, está inscrito na Série A do Campeonato Brasileiro. Tendência, portanto, é que o Moscardo, que já é atleta do PSG, mas está emprestado ao Corinthians, possa ao menos figurar no banco de reservas para o duelo contra o time carioca. Dito tudo isso, torcedor corintiano, vou pedir para o diretor, tela na tela, diria um tal de repórter chamado José Paz, não sei se vocês conhecem, craque. Tela na tela, porque vem aí a escalação do Corinthians, ao menos a provável escalação do Corinthians para o duelo contra o Botafogo. Temos Carlos Miguel no gol, Mateuzinho na lateral direita, substituindo o Fagner, que como a gente falou ontem aqui no Gazeta Esportiva, está com uma lesão na coxa direita, Félix Torres, Kaká e Hugo. Meio de campo com Ranielli, Breno Bidon e Rodrigo Garro. À frente, Igor Coronado, que tirou o Romero do time titular, Wesley e Yuri Alberto encabeçando o trio ofensivo do Corinthians. Timão precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. Tá bem nas 2 Copas, Copa Sul-Americana, 8ª de final, Copa do Brasil, 8ª de final, eliminou a América do Rio Grande do Norte, mas agora precisa se atentar ao torneio de pontos corridos, porque zona de rebaixamento tá beirando o Timão ali. Beijo, boa noite, ótimo programa para vocês. Valeu, Fê, muito obrigada, bom final de semana. E quero então os comentários de vocês sobre esse timão aí. A gente tem o Mateuzinho na lateral direita substituindo o Fagner, mas é a única diferença em relação ao time que venceu e se classificou na terça-feira na Sul-Americana, né, Paz? São 2 questões aí para mim. Primeiro, vai ser um jogo bem complicado, porque o Botafogo hoje tem uma boa equipe, é uma das principais equipes do Campeonato Brasileiro, aqui do Brasil, figura bem na Copa Libertadores da América, classificado para a próxima fase. E tem essa questão do Moscardo, né, rapaz? Porque foi, não foi, exame médico, tá certo, não vai, empresta, e agora tá inscrito no Brasileiro pelo Corinthians. Que loucura, cara! É uma reviravolta, assim. Mas você sabe que ele já tá de malas prontas para ir também, já tá até fazendo a aulinha de francês, aquele negócio todo. Mas assim, se você pensar em toda a situação... Pega ritmo aqui também, né? Mas se você pensar na cabeça do menino, né, também, eu tô me colocando no lugar dele. Poxa, tudo certo, Paris Saint-Germain, aí exame, não vai, agora vai trabalhar aqui no Corinthians, vai
precisar trabalhar também muito bem essa parte psicológica com o Moscardo para chegar bem lá. Mas ele tem uma cabeça boa, tem a cabeça boa, uma família legal. Os pais estiveram conosco aqui no Troféu Mesa Redonda. Exatamente. Então, é um menino que tem uma cabeça boa, é bom concentrado. É lógico que vai pegar ritmo de jogo, né? Agora, peraí, o Romero só deu certo com o Mano. Põe o Mano de treinador só pro Romero. Só no... Isso daí, ó, Paulo Sérgio que tá falando, gente, ó. Bom, agora eu vou dar detalhes dos direitos de transmissão do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Corinthians está muito perto de fechar, o Augusto Melo está muito perto de fechar um acordo, né, para os direitos de televisão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025 a 2029. Hoje, o Flávio Rico trouxe mais informações, né? O Flávio Rico tem uma coluna, jornalista dos mais experientes, tem uma coluna importante no R7, e ele trouxe mais informações a respeito deste acordo, dizendo que entre Liga e Libra, o Corinthians vira a bola da vez na briga pelos direitos de transmissão. Vou ler aqui a coluna do Flávio Rico, porque aí a gente vai ter mais noção do que está acontecendo, mais detalhes do que está acontecendo. Ele diz o seguinte, que sem querer ou querendo, né? Lembra até o Chaves, né? Sem querer, querendo, sem querer ou querendo, o Corinthians alcançou uma posição das mais confortáveis entre todos os clubes divididos para as transmissões dos seus jogos na TV a partir do ano que vem. Ao desligar-se da Libra, a Libra é uma das ligas que estão concorrendo a respeito dos direitos de transmissão. Tem a Libra e tem a Liga Forte. Ao desligar-se da Libra, porque o Corinthians não assinou o contrato com a Libra, descontente com os valores propostos em relação aos destinados a outros clubes, o Flamengo em especial, daí o Corinthians diz que só vai assinar contrato se ele ganhar a mesma coisa que o Flamengo, pelo menos a mesma coisa que o Flamengo. O Corinthians fez desencadear uma novela que poderá ter um capítulo final em condições de ser o mais favorável para suas cores. É o que diz aqui o Flávio Rico. Como aqui já se colocou, ele virou a bola da vez. A bola da vez. Todo mundo quer o Corinthians. A Libra quer o Corinthians. A Liga Forte também quer o Corinthians. A importância da torcida corintiana, que é a maior do Brasil, né? Principalmente a importância da torcida corintiana em São Paulo, onde conta muito o peso do mercado comercial, são fatores que agora foram colocados em jogo. Se depender unicamente da escolha do seu presidente Augusto Melo, a Liga Forte será o destino ideal. Se depender do Augusto Melo, única e exclusivamente do Augusto Melo, aí a Liga Forte será o destino ideal, inclusive em condições de fechar um acordo altamente vantajoso. Lembrando que o canal do Cereto já trouxe essa informação, né, de que o Augusto Melo estava muito perto da Liga Forte União. Mas será uma decisão que, por consideração à Globo, principalmente ainda esbarra nas pretensões de outras forças políticas do clube. Mesmo com todo esse ruído interno, não deixa de ser uma situação privilegiada. No que vai dar, só o tempo poderá responder. Ou talvez até mesmo após a volta do seu presidente Augusto Melo da Europa. Porque o Augusto Melo está na Europa, voltando, ele deve bater o martelo em relação a esta questão. Como aqui se falou há muito tempo, a Globo, que já tem a Libra e agora precavida, está investindo pesado para fechar também com a Liga Forte. O acerto com todos os clubes é indispensável para o bom funcionamento do pay-per-view. O problema por aí é que existem concorrentes interessadas. Bom, há muitas concorrentes interessadas, né? A Record está interessada, o SBT está interessado, o YouTube está interessado, há muitos concorrentes interessados nesta questão. A Libra, que é uma das ligas que está na concorrência, ela já fechou com a Globo. O Corinthians não fechou com a Liga. O Corinthians está propenso a fechar com a Liga Forte União.
Agora, a Globo também quer fechar acordo com a Liga Forte União, para ter as duas ligas sob o seu chapéu, né? Então, muito provavelmente, se continuar este cenário que está desenhado, se prevalecer o cenário que está desenhado, o Corinthians deve fechar acordo com a Liga Forte União. Onde vai transmitir os jogos do Corinthians? Ainda não sabemos. Onde vai transmitir os jogos do Corinthians? Se na Globo, se na Record, se na Bandeirantes? É muito provável que seja na Globo e também no pay-per-view da Globo. É muito provável que a situação não seja alterada. De qualquer maneira, temos que aguardar os próximos acontecimentos. O acordo seria de mais ou menos 230 milhões de reais por ano. É o que se fala nos bastidores. 230 milhões de reais por ano em 4 anos de contrato. 230 milhões de reais por ano. É um acordo. O Corinthians receberia a mesma coisa do que o Flamengo está recebendo para a transmissão de direitos de televisão. Então, esta é a questão importante, porque o Corinthians está batendo o pé, dizendo que não quer receber menos do que o Flamengo. E o Augusto Melo está conseguindo esta questão. Então, eu trouxe detalhes para vocês da coluna do Flávio Rico. O Flávio Rico trouxe detalhes dizendo que o Corinthians está entre a Liga e a Libra. O Corinthians vira a bola da vez na briga pelos direitos de transmissão. Todo mundo quer o Corinthians. Então, o Corinthians está agora numa situação bastante favorável para assinar o que seria o maior contrato de todos os tempos. Seria o melhor acordo de direitos de transmissão de todos os tempos. É o que diz aqui o Flávio Rico em sua coluna. Fiel corintiana, dá só uma olhada quem o Corinthians decidiu inscrever no Brasileirão 2024, o Gabriel Moscardo, que já está vendido para o Paris Saint-Germain, mas o Antônio Oliveira quer utilizar o jogador aí nesse restinho aí de contrato que ele tem até o final de junho agora, né? Basta saber se sábado, né, amanhã, 9 horas da noite na Neoquímica Arena, o Corinthians o Antônio Oliveira vai utilizar o garoto que já está vendido para o Paris Saint-Germain, fiel. Será que é uma boa usar ele já vendido? O Luxemburgo tinha esse pé atrás, né? Em colocar jogador já vendido. O Corinthians enfrenta o Botafogo amanhã pela rodada do Brasileirão, na Neoquímica Arena, às 9 horas da noite. A partida vai ser transmitida somente no Premier e essa partida vai ter de novo o repeteco da dupla dinâmica, né? Rodrigo Garro e Igor Coronado devem jogar como titular. É isso que a gente espera, né, do Antônio Oliveira, colocar aí os dois melhores do meio-campo e o Augusto Melo, que está viajando, está tratando aí de reforços para a gente, né? Ele volta aí na segunda-feira, já tem reunião marcada com o atacante Eric Puga, que deve ser o novo reforço corintiano, fiel. Tão confiante para a partida de amanhã contra o Botafogo? Deixa aqui o seu palpite, o seu placar aqui embaixo nos comentários que eu vou mandar um salve para vocês. Bom final de semana para todo mundo. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!